Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui presente, né, para trazer uma mensagem que seja boa, edificante, né? Porque o nosso interesse é edificar, né? Pessoas que estão meio, como se diz, murchas, né? Deus restaurar, renovar, fortificar. E faz alguns dias que eu não tenho publicado, mas hoje Deus proveu, né, esse momento e estamos aqui novamente, né? Vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor amado, que estou na tua presença, peço a tua ajuda, a tua graça, teu poder, a tua autoridade para trazer uma mensagem, para edificar, para fortalecer, para instruir as pessoas que me assistem. Na minha modesta sabedoria humana, tu tem me chamado e eu quero estar em conformidade com a tua palavra. Peço a tua ajuda, peço a orientação do Espírito Santo nesse momento, que Deus traga à minha memória coisas importantes. Eu peço em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, então, né? Temperatura agradável, né? Nós já estamos entrando na, no outono, né? Creio que é no outono, sim. O verãozão já está perdendo as forças, né? Foi um verão judiado, né, pessoal? Bah, olha, não foi fácil. Mas glória a Deus por tudo, né? A palavra de Deus tem que ser exaltada, né? Nós não podemos ficar se lamuriando aí, né? A tendência nossa é essa, né? Meu Deus, muito quente, muito frio. E segue-se essa ladainha, né? Bom, pessoal, hoje nós temos alguns temas aí, né? Tema central que eu botei até na capa, a etnia, né? Variedade de etnia. Porque a gente usa aquele termo assim, variedade racial, né? Mas aí não está muito correto, né? Variedade racial. A raça é humana, né? Aí só se for raça canina, aí a raça babuína, né? Porque é a variedade étnica, né? Pessoal, me perdoe que eu não fiz a barba. Amanhã de manhã vou fazer a barba. Hoje de manhã já estamos 13h51 da madrugada, mas aconteceu coisas esses dias que passaram que eu acho que boa parte da população não se inteirou. Talvez uma notinha no noticiário passou meio desapercebida, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul foi forte, né? O fato que aconteceu, né? Até que provocou eu fazer essa live, né? E em decorrência disso eu estou fazendo essa live, esse tema, né? Uma pessoa, né? Como tantas outras, né? Tantos homens que se separam, mulheres que se separam, enfim, por motivos diversos, né? E o homem tinha um filho com a esposa, né? Com a mulher, enfim, né? Uma situação matrimonial, não veio um caso, né? Ele era o pai de uma criança, né? Daí, a pretexto de que a criança ia visitar ele, comemorar o aniversário dele, o que é bem natural, normal, né? Talvez a mãe até liberou, enviou o filho, né?
filho de 5 anos. Veja bem, né? Menino, e a mãe morava numa cidade e o pai noutra. Aí o homem, assim, desgostoso com a criança, com a relação, né? Isso aí, em princípio, né? Porque nós sabemos que a falta de Jesus, a falta da presença do Espírito Santo, né? Acaba produzindo consequências, né, pessoal? Nós não podemos querer teorizar em cima desse fato e dizer que, né, a questão básica é a falta de Cristo, a falta de oração, de comunhão com o Espírito Santo, de uma prática cristã, né? Eu até nem pesquisei o nome da pessoa, mas de descendência possivelmente europeia, um homem branco, né? Não vou dizer de que país, mas enfim, né? E isso foi, digamos que semana retrasada, né? E ele pegou a criança e foi dar uma volta de bicicleta com a criança, botou, tem um bagageiro, essas bicicletas de transportar coisas, se cria um bagageiro na frente, a criança sentadinha, né, no bagageiro, e ele andando para lá e para cá. O plano dele era se desfazer da criança. Lamentavelmente, é uma realidade, né, pessoal? E por fim, ele passando uma ponte, a ponte alta, né? Lá em São Gabriel, ele resolveu, né, jogar a criança da ponte. Aconteceu, né? Depende se a pessoa procurar aí no YouTube, no Google, vai encontrar depoimentos, vai encontrar matéria, talvez algum tipo de entrevista, sei lá. Mas a criança jogada de cima da ponte. Já pensou, pessoal? O que se deve isso, né? A mãe era um pouco mais escurinha, né? E ele era mais claro. De repente, o ambiente que ele vivia, um ambiente preconceituoso, né? Essa mulher, né? Essa criança, né? Escurinha, né? O pai rejeitou a criança. E aí, a pretexto de se vingar da mãe, né, que se separou dele, matou a criança. Já pensou a pessoa? Os absurdos, né? E por fim, a gente nem pode, né, acusar o homem e condenar ele assim com a fúria que muitos pensam, né? No presídio lá tiveram que separar ele e proteger ele, porque os presidiários têm a linguagem deles, né? Eles, pessoa que comete esse tipo de crime, né? Eles eliminam, né? Mas aí eu comecei a analisar e pensar o preconceito, né? Eu próprio reconheço, eu sou um pecador, um cara, um ímpio. O meu irmão casou com casou não, teve filhos com uma jovem, e ela, a pele dela, a cor dela, né? Os pais dela, o pai dela era mais escurinho. E algumas vezes, confesso, pessoal, a minha mente, né? A gente é levado, né? Porque é muito fácil. O ambiente, né? Nos leva, né? É coisa de preto, né? Outro comenta assim, é,
né? Coisa de preto é bem comum, né? As pessoas. E aí, quando vê, até concordam e dão uma risadinha, né? É coisa de preto. Tá. A gente, às vezes, participa, inclusive, né, de comentários racistas. De repente, a gente não fala, mas a gente escuta e meio que aceita, né? A gente é pecador mesmo, né, pessoal? Se nós não estiver vigiando, em oração, quando vê, nós estamos usando esse sistema aí racista, né? E, e por fim, né? Aí, se não me engano, saiu até uma postagem na internet, né? Ou no Instagram, a ligação do pai para a mãe, dizendo que agora me vinguei, alguma coisa assim, um comentário. Ele falando para a própria mãe que tinha jogado a criança. Se realmente, eu creio que é uma gravação original, né? Um áudio original do fato, né? Então, os absurdos, né, desse mundo, né? E o que nós vamos dizer, o que nós vamos pensar, né? De repente, essa pessoa, esse cara que cometeu esse ato, né? Vamos dizer, um ato nefasto, né? Tá arrasado, tá deprimido, tá, sei lá, né? Porque o que aconteceu, né? A mente dele, né? O diabo cegou, o diabo alimentou, né? O racismo, o desprezo, né? A falta de consideração. Ele de repente até achou que estava fazendo algo bom, né? Se livrando talvez de um problema, né? A criança de repente era um problema, ele tinha outras ideias, pegar outra pessoa, outro namoro, outra relação, né? Tem muitos casos até parecido com esse. Uma outra mulher que matou o filho porque o namorado não gostava, né? Nós se deparamos em cada caso, né? Absurdo, né? E no fundo, é a falta de Cristo, a falta de Deus, né? Porque a cor da pele, né? A pessoa porque casou com ou teve uma relação lá e nasceu uma criança um pouco mais escurinha, glória a Deus, não é? Nós sabemos que existem mentes racistas, existe, né? E é deplorável, é assim, é, é uma coisa assim que não se sabe nem como definir, né? Nós vamos voltar um pouco no tempo e vamos entrar um pouco no sistema lá, na mente de Hitler, né? Ele era racista, né? Racista, racista. Ele julgava os outros povos, né, inferiores. Aqui na minha cidade, só para exemplificar fazer a pessoa, né, entender melhor, né, nós temos já uma tradição na produção de suínos, né? A população de suínos aqui na nossa região é muito superior à humana, né? Esses tempos eu andei lendo, agora nem pesquisei, né? Para falar a verdade, não pesquisei,
mas tipo mais de 1 milhão de suínos, né? E então, né? E, e na época, um tempo atrás, o dono do frigorífico, né? Ele importou suíno, vieram de avião, né? Vieram de avião e eram as matrizes para gerar novos suínos, né? Naquela época, né? O plantel, melhorar o plantel, né? E, e realmente houve uma evolução, né, na produção de suíno, né? Mas o Hitler também tinha ideias parecidas, né? Eu não sou especialista, eu li alguma coisa. Ele queria melhorar a genética, né? E usar reprodutores alemães com um perfil segundo o que ele achava que era o melhor, né? E criar a raça ariana pura, né, pessoal? É, a raça ariana pura. E tem pessoas que acreditam que eles são mais qualificados que os demais, né? Lamentavelmente tem, né? E, e o Hitler tinha esse plano de repente criar, né, ali um. Na verdade ele tinha concebido o plano e algum tempo até ele executou esse plano, né? De gerar filhos, de selecionar mulheres, as que iam, né, conceber, e os reprodutores, né? Graças a Deus que Deus não permitiu, né, que esse homem seguisse, né, com o seu plano, né? Mas hoje ele tem gente que tem esse tipo de ideia, sabe? É, eu tenho amigos que de repente se identificam não exatamente com isso, mas eles se sentem assim mais aptos, mais sábios, mais geneticamente mais desenvolvidos. O meu pai dizia assim que quando existe muita, vamos dizer, o pai, a mãe, os parentes, eles são tudo próximo e características genéticas muito próximas, deteriora a pessoa. A genética produz pessoas menos capacitadas, menos, digamos, geneticamente evoluídas, né? O pai dizia assim, começa a nascer filhos meio narigudo e meio estranho, né? Tanto que meu pai foi o único, né, na família que casou com uma pessoa de etnia diferente, né? Os parentes, tudo russo, casavam com russa, com ucraniana e ficava naquilo ali. E o meu pai teve a coragem de casar com uma, digamos, uma brasileira, né? A minha mãe, a genética da minha mãe era diferente. Não vou dizer completamente, mas um bom tanto diferente da genética caucasiana, né? E, enfim, né? E tô eu aí, né? Nós podemos ver no futebol também, né? Deus mostra, as pessoas veem o, a genética, né? Como ela é importante, né? O, o Ronaldo Fenômeno, né? A mãe é uma raça não, uma etnia, e o pai um pouco mais. Eu creio que, né? Existe o, o nosso famoso aí que estava na Arábia também, né? Como é que é o nome dele? O nosso, né? Jogador lá que jogou na Arábia, que agora voltou, né? Que perdeu
Ele não entrou na seleção, ele foi cotado, mas não foi aprovado o nome dele, né? O Neymar, né? O Neymar, a mãe e o pai tem uma diferença racial, né? Racial não, étnica, né? A, o pai um pouco mais escuro, a mãe mais clara, enfim, né? Então isso aí é Deus mostrando, né? Então nós vamos pensar assim que Deus era ingênuo, era bobo, né? Deus era ele errou lá, né? O Hitler de repente pensou, não, eu vou dar uma mãozinha para Deus, né? Deus errou, né? Não, Chico, tem que ter os de olho azul. Aí Deus ia criar só branco, de olho azul, né? E o pior é que tem pessoas que se alimentam dessa cultura racista, né? Ele próprio, de repente, se despreza, não se valoriza, sabe? De repente murmura de Deus, por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? Por que minha orelha me abana assim? Né? Por que essa pele, esses olhos, né? Deus, na sua soberania, decidiu fazer assim, né? Na Bíblia está escrito ali, Esaú e Jacó. O Jacó era a pele lisa, o Esaú era peludo, né? E eram irmãos. E de repente Deus separou, um foi para um lado, outro foi para o outro, um foi gerar a descendência israelita, e o outro, né, foi lá para o outro lado. Então é a sabedoria de Deus, pessoal. Agora voltando ao homem que jogou o filho, né, da ponte, ele era uma descendência, uma cultura, digamos, uma raça branca. A gente consegue entender, né? A criança estudava numa escola, cidade de vamos lá, só que faltava, agora esqueci o nome da cidade, Nova Hartz, mas é região de descendência alemã, né? Então a gente pensa que tipo de conversa, né, que ele compartilhava com os amigos, com os familiares, né? Essa tua mulher é uma negra, essa mulher é uma, né? Então nós temos que se policiar, nós temos que diariamente, né, pedir misericórdia, né, de Deus. Comentário racista, isso aí. Uma vez eu comentei até para um colega de aula na minha escola, anos atrás, né, que, que o racismo sempre ia existir. E ele se ofendeu, ele até reagiu assim, um pouco agressivo comigo, mas a realidade, nós não podemos, né, ignorar que existe sim, né, no mundo, no submundo cultural, né, que a gente recebe de geração em geração, existe esse fator, né, o racismo existe, né? Deus criou, por exemplo, o negro, né? Agora não podemos dizer negro, tem que dizer afrodescendente, não podemos chamar de preto, não. Claro, preto até uma palavra meio, né? Mas, enfim, né? Temos que saber lidar com as palavras também, né? Porque de repente uma palavra preto, né? Fica a contramão, né, pessoal? Branco, né? Mas, enfim, então temos que saber, né? Saber lidar com isso, né? Deus criou, por exemplo, a etnia
mais escura, né? Descendentes africanos, enfim, né? Eles têm qualidades específicas, né? São mais resistentes, eles têm uma explosão grande, uma corrida, os reflexos são mais rápidos, né? No futebol se destacam também, né? E então tem várias qualidades. E, de repente tem alguma deficiência em alguma área, né? O branco tem algumas qualidades um pouco melhores, né? Em algumas características mais, digamos, ele é mais qualificado em algumas áreas e menos em outras. Então é tudo a sabedoria de Deus, né? Porque o plano de Deus qual é que é? Se a pessoa tem uma deficiência em certa área e compensar com outras qualidades que ele possui, né? De repente a pessoa escurinha tem alguma deficiência numa área, mas ele vai recompensar e quando vê, Deus abençoa, quando vê, ele, ele recompensa aquilo que falta numa área com outras qualidades, né? E é uma bênção, né? De repente, no trabalho, né? No esporte, né? E várias áreas que uma pessoa se destaca mais, né? Mas a questão principal é a nossa vigilância, a nossa dependência de Deus, né? Porque em algum momento nós somos racistas. Em algum momento, né? De repente uma pessoa que a gente não se agrada faz alguma coisa que não nos agradou e um comentário, né? De repente a gente dá uma setinha maligna, né? Isso aí pode acontecer, mas só que a Bíblia fala, né, que Caim e Abel, né, quando, quando Caim se entristeceu lá com a oferenda dele, Deus falou, olha, eu peço que tu reconsidere, se arrependa, porque senão o perigo tá às portas, né? O erro, o pecado tá às portas. E quando vê, ele matou o irmão, né? Nós temos que se policiar, pessoal, né? Porque não vai ser o último crime racista, não, né? Não vai ser. Lamentavelmente, como eu falei para esse meu colega, que o racismo vai continuar. Embora que na cabeça dele ele pensava, não, daqui a 2, 3 anos, 10 anos, 15 anos não vai haver racismo, né? É uma característica, uma natureza do homem, né? De se exaltar e depreciar o outro, isso aí é natural, né? Não natural, é errado e condenável, mas vai haver, né? O bullying também, o bullying vai haver, né? Nós temos que entender que no mundo nós teremos aflições, né? E, e temos que superar, temos que vencer. De repente, um fracasso aqui, ali, mais tarde, lá adiante, né? Deus honra, Deus dá vitória, né? Deus coloca metas e projetos, né, para a pessoa, metas para ser alcançadas, né? Então isso é tudo é os mistérios de Deus, né? Que nós não podemos, né, sabe, entender e querer saber tudo, né? Entendeu, pessoal? Então eu orei, né? Naqueles dias ali eu orei, talvez até devia ter orado mais,
por Nova Hartz, né? Por aquele povo, né? A, profe... a professora do menino, né? Dizendo que ele era uma pessoa dócil, um menino lindo, querido. Ela chocada, né? Com o que aconteceu, né? O sofrimento desse homem, né? Que vai acompanhar ele, né? Ele vai ter muito tempo para refletir, pensar, né? A sociedade também, né? Entender, né? O que produziu isso, né? O desprezo, né? A falta de consideração, tudo, né? Somado, resultaram nesse ato, né? E por trás, lógico, o Satanás, né? O Satanás. É isso aí. Pega e te livra da criança, pega e joga aí da ponte. Pronto. Resolve o problema. Né? Mas então tá, né, pessoal? E sem contar as guerras, né, também, né? Os russos e os ucranianos, né? Se odiando. Ah, ele matou meu tio, foi na guerra e perdeu a vida, eu também vou, né? Vou me vingar. E aí cria aquela bola de neve, né? E um matando o outro e um querendo se vingar do outro e, né? Ele é a raça dele, né? Né? A etnia dele é diferente. Enfim, né, pessoal, né? E o mundo civilizado, né? Mostrando a sua civilitude, né? Mandando arma para o outro jogar lá no país, né? Matando, né? Os inimigos, né? Mas é isso aí, né? Nós temos que saber que estamos na Terra, né? Nesse mundo perverso, né? Os próprios judeus, né? Que a Bíblia recomenda nós orar pelos judeus, né? Mas matando mesmo. Mas nós não sabemos os detalhes, né? E os planos de Deus também nós não sabemos. Até eu tinha visto agora, eu, eu vi uma live de um amigo meu, ele é comentarista, mais voltado para as questões militares, né? Ele falando que a imprensa não divulga os judeus que estão saindo de Jerusalém, né, de Israel, que a imprensa não está falando, mas que muita gente está saindo. E tem outros que querem vir para Israel, né? E aí eu pensei assim, Marcelo, como é que está isso aí, afinal, né? Uns estão saindo, outros estão vindo, né? Mas a gente entende que o judeu que está realmente em sintonia com Deus quer ir para Israel, né? Quer morar em Israel. Agora, o judeu que está mais interessado em conforto, em bem-estar, né? Na sua, na sua, no seu, no seu bem-estar, no caso, né? Ele, de repente, ele pensa, não, vou mudar para tal país, e lá eu tenho mais dinheiro, eu posso gastar, comprar, morar, não sei o quê. Mas olha o que Deus tem falado, né? E eu acredito que daqui uns dias, não sei o que vai acontecer, mas a minha convicção pessoal, né, pessoal, é que Israel, embora saindo um pouco do assunto que eu estava falando, mas também tem a ver com etnia, né? Israel vai ser o guarda-chuva de Deus, né? Quem estiver em Israel, Deus vai cuidar. Agora, judeu aí pelo mundo esparramado, eu não sei
se Deus vai se responsabilizar, né? Essa é a minha visão, meu pensamento, né, pessoal? Então, essas guerras, essa mortandade, bombas e tudo, de repente, tem um objetivo, talvez preparar, né, espaço para os judeus voltar, não sei, né? Ter um ambiente, pelo menos, habitável, né, em Israel, né? Porque de repente o cara não vai querer morar num lugar onde que não tem, não tem condição nenhuma, né? Enfim, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Não vamos ficar remoendo e repetindo. Eu acho que o recado foi dado, né? Essa de nós se exaltar, né? Porque temos o olho de tal cor, a pele mais clara, desprezar o. É, muito cuidado, né, pessoal? As ciladas, as arapucas do Satanás, né? Esses comentários racistas, né? A gente vê, né? Diariamente a gente vê, né? E vai dizer que vai acabar? Sei lá. Uma lei lá não pode falar isso, não pode. Não, não vai resolver, né? É uma luta diária que nós temos que se debruçar, né? Vigilância, oração, né? Eu era racista. Talvez em algum momento ainda eu dou umas decaídas, né? A pessoa admitir, eu acho que é um começo, né? Porque aquela história, não, não, né? A pessoa assim, e de repente é o pior, né? Então, temos que se policiar, temos que vigiar, né? Aparentemente parece uma brincadeirinha, né? Olha a pele, a cor da pele, né? Tem pessoa que fala, né? Entendeu? E segue essa, esse espírito operando, né? É um espírito. Se nós for analisar friamente, é um espírito maligno, né? E Deus e pessoas dão espaço. Pessoas dão o coração quando vê, começa a se enfermar, né? Começa a ficar doente, né? Escuta do fulano, escuta dos pais, dos avós, né? E depois, né, colhe as consequências, né? Vamos encerrar nossa live. Pedir a Deus que Deus nos guarda, nos livra, né? Desse espírito maligno, né? Nos dá sabedoria, graça, né? E a própria pessoa tem que vigiar, né? Porque de repente ele alimenta ali um preconceito contra ele mesmo, né? Eu não sou bom, não, eu sou meio fraco, meio defeituoso, porque eu sou descendente de tal etnia, né? E ele fica ele mesmo se, se penalizando, né? Bom, pessoal, uma coisa que eu quero comentar também antes de terminar, que a gente visitar outro país, né, ter uma experiência transcultural, né, morar em um país diferente algum tempo, isso aí é bom, né, para a gente aprender a lidar com diferenças, né? De repente, tu morar num país, uma raça diferente, né? Uma etnia diferente, raça diferente não, uma etnia diferente, um pouco diferente. Isso aí é bom, porque a pessoa vai, a mente dela vai
vai sendo exercitada, ela vai criando conceitos e uma visão mais realista, né? Mais correta, enfim, né? Porque se tu tá só num grupo ali, a tua mente ela é praticamente moldada segundo aquele grupo, né? E nós temos que, né, expandir a nossa visão, né? A Bíblia diz que aqui nesse tempo que nós vivemos, nós temos que produzir bons frutos, né? E como nós vamos fazer isso? Aprendendo, assimilando, né? Analisando, confrontando realidades distintas, né? Então vamos lá, né? Agora, semana que vem, eu tenho a missão de corrigir a correção final do meu livro e eu recomendo as pessoas a lerem ele, né? A Bênção Vem do Guarani, né? Vai ser lançado e eu acho que vai ser de, de proveito para muita gente, para a igreja principalmente, né, pessoal? Vamos encerrar. Edson Ferreira, paz do Senhor, que Deus te abençoe também. Um amigo aí que está me assistindo. Vamos encerrar. Que Deus ajude, que Deus dá graça, dá sabedoria e capacita as pessoas para entender, para superar os seus defeitos, as suas limitações, se corrigir, né? Que o Espírito Santo possa guiar tudo segundo a visão de Cristo Jesus, nosso Mestre, né? E, e vamos encerrar, né? E que a bênção de Deus esteja sobre ti, que Deus possa transformar a tua vida, te renovar, te dar conhecimento, né? Sabedoria para enfrentar o mundo, né? Isso aí. Fique na paz, Deus te abençoe. Amém.